No início do século XIX, o Brasil enfrentava graves problemas de saúde pública, como falta de saneamento nas cidades, precariedade das habitações, necessidade de controle sanitário nos portos e combate às doenças epidêmicas. Além disso, a presença de doentes mentais nas ruas também era um problema social relevante. Para tentar amenizar essas questões, em 1324, foi criado no Rio de Janeiro um hospício, posteriormente chamado de Hospital Nacional de Alienados. Esta instituição antecedeu a criação da primeira escola de enfermagem no Brasil, a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, fundada em 1890 pelo Decreto Federal nº 791. A escola funcionava dentro do Hospital Nacional de Alienados e foi posteriormente renomeada para a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que hoje pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UNIRIO. Vale ressaltar que a escola não seguia os moldes do sistema Nightingale, uma vez que a divulgação deste sistema ainda não havia chegado ao Brasil naquela época. O primeiro curso de enfermagem a seguir os preceitos do sistema Nightingale surgiu em São Paulo em 1895, por iniciativa de enfermeiras inglesas que também praticavam a enfermagem domiciliar. Esta modalidade de atendimento era muito importante na época, uma vez que havia muita resistência à hospitalização, especialmente entre as camadas sociais mais elevadas. No início da década de 1920, o Brasil enfrentava graves epidemias, como tifo, cólera e febre amarela. Para conter a epidemia de febre amarela, o Dr. Carlos Chagas, diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, promoveu a vinda de um grupo de enfermeiras norte-americanas com o apoio da Fundação Rockefeller. Essas enfermeiras fundaram, em 1923, uma nova escola de enfermagem, vinculada ao Departamento Nacional de Saúde Pública, denominada Escola de Enfermagem Ana Nery. A Escola de Enfermagem Ana Nery, atualmente parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UNIRIO, foi a segunda escola de enfermagem do Brasil, seguindo os moldes das escolas americanas e iniciando uma nova era para a enfermagem no país. A Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, fundada em 1890, já funcionava há mais de 20 anos e seguia o modelo europeu de ensino. Após a formatura da primeira turma de enfermeiras da Escola de Enfermagem Ana Nery, surgiu a Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, em 1926. A ABEM foi liderada por pioneiras como Edith de Magalhães Frankel, Glete de Alcântara, Marina de Andrade Rezende, Aide Guanais Dourado, Maria Rosa de Souza Pinheiro, Irmã Maria Teresa Notar Nicola e Maria Ivete Ribeiro de Oliveira, entre outras. Essas lideranças foram fundamentais para as conquistas da profissão de enfermagem no Brasil. 1. Quais eram os principais problemas de saúde pública no início do século XIX no Brasil e quais suas consequências sociais? Os principais problemas de saúde pública no Brasil no início do século XIX eram a falta de saneamento das cidades, a precariedade das habitações, a necessidade de controle sanitário dos portos e das doenças epidêmicas, além da presença de doentes mentais perambulando pelas ruas. As consequências sociais desses problemas incluíam a propagação de doenças, condições de vida insalubres e problemas decorrentes da presença de doentes mentais nas ruas. 2. Qual foi a importância da criação do hospício, Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, em 1324, para o desenvolvimento da saúde pública no Brasil? A criação do hospício, Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, em 1324, foi um marco histórico que antecedeu a criação da primeira escola de enfermagem no país. Ele representou uma tentativa de intervenção sobre o espaço urbano, visando ao saneamento e à melhoria das condições de saúde pública no Brasil. 3. Quais foram as principais iniciativas relacionadas ao ensino de enfermagem no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX? Entre as principais iniciativas relacionadas ao ensino de enfermagem no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX, estavam a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras em 1890, no Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, a fundação da primeira escola de enfermagem seguindo os moldes nightingalianos em São Paulo em 1895, e a criação da Escola de Enfermagem Ana Nery em 1923 no Rio de Janeiro, além da fundação da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, em 1926. A introdução à ética nos lembra que os seres humanos agem de acordo com valores pré-estabelecidos, que podem ser classificados como bons ou justos, dependendo da perspectiva de um grupo.
Esses valores morais são usados pelas pessoas para avaliar suas ações. Embora moral e ética sejam frequentemente usados como sinônimos, eles têm diferenças importantes. A moral é um conjunto de regras de conduta aceitas por um grupo ou sociedade em um determinado período de tempo. Essas regras visam uma melhor convivência social e variam entre as diferentes comunidades. Simplificadamente, um indivíduo moral age bem ou mal, dependendo de sua conformidade com essas regras. Já a ética é mais ampla, envolvendo um conjunto de regras, princípios e modos de pensar e agir, que estão presentes em todas as raças. É também uma disciplina filosófica que analisa as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Enquanto a moral é prática, a ética é teórica e relacionada a questões sociológicas, antropológicas e religiosas. A ética é um conjunto de valores e princípios morais que orientam a conduta humana em sociedade, visando um equilíbrio e bom funcionamento social. Embora não possa ser confundida com leis, a ética está relacionada ao sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Cada sociedade e cada grupo possuem seus próprios códigos de ética. Além dos princípios gerais que norteiam o bom funcionamento social, existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos, como ética médica, ética de trabalho, ética empresarial, ética educacional, ética nos esportes, ética jornalística, ética na política, etc. Ser ético é agir corretamente sem prejudicar os outros, cumprir com os valores da sociedade em que se vive, mora, trabalha, estuda, etc. Ética é tudo que envolve integridade, ser honesto em qualquer situação, ter coragem para assumir seus erros e decisões, ser tolerante e flexível, ser humilde. Todo ser ético reflete sobre suas ações. Pensa se fez o bem ou o mal para o seu próximo. Tem a consciência limpa. Fundamentos da ética têm como base os estudos da filosofia, que é a investigação crítica e racional dos princípios fundamentais relacionados ao mundo e ao homem. Sem o pensamento filosófico, seria impossível extinguir os questionamentos e definir uma ética completa e coerente. Ética e cidadania estão relacionados com a atitude ética. Ser cidadão ético significa agir corretamente, cumprir com as leis, respeitar os direitos dos outros e ter consciência social. Perguntas. 1. Qual a diferença entre moral e ética? Resposta. A moral refere-se ao conjunto de regras de conduta admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas, enquanto a ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A moralidade é mais específica e relacionada a costumes, enquanto a ética é mais abrangente e teórica, refletindo sobre os princípios fundamentais que fundamentam a vida moral. 2. Como a ética contribui para o bom funcionamento social? Resposta. A ética contribui para o equilíbrio e bom funcionamento social ao guiar a conduta humana na sociedade, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Embora não seja sinônimo de leis, a ética está relacionada ao sentimento de justiça social e ajuda a estabelecer um padrão de comportamento aceitável. 3. Quais são os fundamentos da ética e como eles são estabelecidos? Resposta. Os fundamentos da ética são estabelecidos por meio do pensamento crítico e racional, fundamentados nos estudos da filosofia. Esses fundamentos são o resultado do julgamento da sociedade em busca da normatização dos aspectos corretos em resposta a diversas questões humanas, e são essenciais para estabelecer uma ética completa e coerente.